Então vamos para o nosso estudo propriamente, irmãos. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Apocalipse, capítulo 21. Nós finalizamos o capítulo 20, né, semana passada, e hoje vamos caminhar um pouquinho aqui no capítulo 21. Vou pedir aí a sua paciência um pouquinho, né? Hoje, essa semana aí nós pegamos aí um resfriado, sei lá o que é isso. E aí, aquela tossinha que já era persistente, acabou sendo agravada aí com uma dor de garganta. Você está vendo que eu estou falando mais ferozmente, né? Uma voz mais máscula, mais grossa, né? Mas é por conta aí da rouquidão. Então eu vou pedir sua paciência aí também durante aí o nosso estudo. Tá bom? Para tanto, então, irmãos, vamos lá. Apocalipse capítulo 21. Vamos ler aí, pelo menos até o verso de número 8, que é a primeira parte do capítulo. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus, Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Até aqui, irmãos. Estamos aqui, então, na última sessão, né, do livro de Apocalipse. Começa no capítulo 20, essa sessão, que fala da queda de Satanás e do grande juízo de Deus, ou o dia do juízo final. E agora nós temos aí o estabelecimento do estado final. O que acontece depois do juízo? Para aqueles que não acreditam, né, que há a vida após a morte, a Bíblia não só trata da vida após a morte, como trata também das consequências que teremos após a morte, após o juízo, e também uma sequência após esse grande julgamento, que é o estabelecimento do estado final, né, do novo céu e nova terra, ou de condenação eterna. Relembrando aí um pouquinho, né, nós vemos que, como já sabemos, o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a última, dada ao apóstolo João, e que trata sobre as coisas que eram, das coisas que era e as que haveriam de vir. Então esse princípio nós não podemos perder.
de vista. Apocalipse trata tanto questões que já haviam acontecido, questões que estavam acontecendo no momento que ele foi revelado e questões futuras. A questão do novo céu e nova terra, obviamente, aponta para essas questões futuras. Vemos que Apocalipse ele trata da história do período da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, descrita aqui em vários momentos, ou em números de dias, números de meses, ou de tempos e até de anos. Então, o Apocalipse trata de um modo específico daquilo que acontece desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, ou a volta do Senhor. Logo, o que estamos vivendo hoje está dentro do Apocalipse. Então, sempre pergunto, pastor, quando vai começar o Apocalipse? Já começou desde a primeira vinda de Cristo. Nós já estamos vivendo o Apocalipse desde a primeira era cristã. Então, vemos que o Apocalipse também tem como objetivo mostrar que, apesar de todas as adversidades, apesar da figura do ímpio, do crescimento da violência, da diminuição do amor, da promiscuidade, das perseguições, ou seja, de todas as lutas que passamos, o objetivo de Apocalipse é nos mostrar que Jesus está no controle de todas as coisas. E que mais, além de estar no controle de todas as coisas, já tem garantida a vitória. Então, o Apocalipse tem como objetivo mostrar a vitória de Jesus, que é apresentado como o cordeiro que foi morto, mas venceu, e ao mesmo tempo mostrar a vitória da igreja, dos eleitos, da esposa, da noiva. E essa vitória é sobre justamente o diabo, que é apresentado como o dragão, a antiga serpente, e os seus aliados, que vêm perseguirem os descendentes da mulher, ou seja, a igreja, que é o anticristo, o falso profeta e a prostituta, né? A besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, e a Babilônia, que, como já vimos, aponta para o poder político, governamental, né? O poder religioso, das ideologias, das falsas religiões, e também o sistema mundo, o poder desse modo de pensar que o mundo tenta impor sobre todos nós. Isso cairá, como também o próprio dragão cairá. O capítulo 20, então, trata da queda de Satanás e da vitória final sobre a morte, que também é lançada no lago de fogo e enxofre. O capítulo 20 também apresentou detalhes sobre o juízo final, enfatizando que a salvação é pela graça, não pelos méritos. Todos nós seremos julgados e achados insuficientes, mas pelo fato de que o nosso nome, está escrito ou não no livro da vida, é que determina a nossa salvação pelos méritos de Jesus. Então, o capítulo 20 enfatiza isso, que a salvação pela graça daqueles que foram eleitos e, consequentemente, tinham os nomes escritos no livro da vida. O contexto, então, está preparado agora para responder a seguinte pergunta, né? O que acontece depois do juízo? O que vem depois do juízo final? O que vai acontecer depois que Jesus voltar, os mortos ressuscitarem, os vivos serem transformados, todas as almas, todos os homens de todos os tempos serem reunidos, serem divididos entre ovelhas e cabritos, serem julgados? O que vai acontecer? Jesus levar os seus para esse novo momento, o arrebatamento da igreja, dos eleitos, para estar definitivamente com o Senhor, enquanto que o lago de fogo e enxofre também inaugurado para o diabo, seus aliados, seus anjos e todos os ímpios, inclusive a própria morte e o próprio inferno, como aquele lugar intermediário. Então, o que acontece? Como que vai ser isso? Então, vejamos. Esse é o objetivo aqui do capítulo 21. Então, apresentar no novo céu
e a nova terra. Então a sessão começa mais uma vez com uma visão. João diz, né, o registro. Vi. Ele viu novos céus, nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, o mar já não existe. Ou seja, aquilo que nós conhecemos como mundo, segundo Pedro vai nos dizer, que havia sido entesourado para o dia final, foi consumido. Né? E não há mais, então, aquela divisão que nós conhecemos e entendemos hoje. Não há mais essa ideia deste mundo como nós o conhecemos. De divisão de povos, de divisão de nações, de divisão de línguas, né? De divisão geográficas, pois o próprio texto diz que Deus habitará conosco e todos aqueles que estão nesse novo céu e nova terra fazem parte de um único povo, o povo de Deus. Veja aí o verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis a tenda, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Não haverá mais, então, essa distinção de povos, de nações. Por isso aí a expressão mar já não existe. Porque sabemos que dentro dessa linha de interpretação simbólica, apocalíptica simbólica, né, e não literal, progressiva, aponta para o fato de que os símbolos apresentados aqui em Apocalipse não necessariamente são interpretados de uma maneira literal e, consequentemente, apontam para uma chave, né, de interpretação, ou que o próprio livro de Apocalipse apresenta, ou toda a Escritura. Como nós sabemos, o mar é sinônimo aqui de povos, de divisão governamental, política, geográfica, financeira. E aí, quando diz o mar não existe, a verdade que o texto está nos dizendo, nesse símbolo, é que, então, não haverá mais nenhuma divisão de povos, nenhuma divisão de nações, nenhuma divisão étnica. Nós seremos todos um só povo, o povo de Deus, no contexto do novo céu, da nova terra. Então, ele diz: vi esse novo céu e essa nova terra. Não nos esquecemos, irmãos, ou nos esqueçamos que o Apocalipse trata de uma revelação baseada em visões. Nada deve ser interpretado de um modo literal, mas uma perspectiva simbólica da realidade. Eu não vou interpretar de modo literal, porque são símbolos, mas são símbolos que tratam do real, da realidade. Você fala, então se é tudo simbólico, então não vai ter nada? Não. São símbolos que tratam da realidade, mas não pode ser interpretado de um modo literal, porque a realidade não é como foi apresentada em Apocalipse. Ninguém de fato está aguardando uma besta surgir do mar. Ninguém está de fato esperando uma besta surgir da terra. Ninguém está esperando de fato uma prostituta montada numa besta com não sei quantas cabeças realmente surja. São símbolos, mas símbolos que tratam da realidade. Tudo bem? Muita gente, às vezes, até ainda quase chegando no final, mas me questionaram: pastor, mas se é simbólico, então não é real? Há uma diferença gritante aqui. O fato de ser um símbolo não exclui a realidade das coisas. Agora, a interpretação literal aponta para que a realidade fosse como está sendo dito aqui. Se a interpretação fosse literal, então nós poderíamos dizer que lá no novo céu e na nova terra não existe o mar, não vai ter oceano, literalmente. Seria isso. Mas não é isso que aponta a realidade. E aí o fato do mar não existir é um símbolo para declarar que não existe mais divisão geográfica, étnica, de nações, de povos, de autoridade, ou coisa desse tipo. Seremos todos povo de Deus e só o Senhor reinará sobre nós.
Tudo bem até aqui? Então vamos lá. O objetivo, então, do capítulo 21, irmãos, é apresentar a realidade desse estado final. Ou seja, o estado eterno, inaugurado definitivamente após o juízo. Com o fim do juízo, nós mencionamos isso, né, na semana passada, você tem um estabelecimento de duas condições agora reais. Isso que é chamado de novo céu e nova terra, que é um estado eterno, onde Deus reinará juntamente com os seus. E o outro estado é esse lago de fogo e enxofre, que também é símbolo. Pastor, é um lago? É um símbolo de uma realidade de castigo, de aplicação eterna do juízo e da justiça de Deus, que é a segunda morte, a condenação definitiva. Tudo bem? Então, no final do capítulo 20, com o juízo final, já fica claro essas duas realidades. E aqui no capítulo 21, ele vai reforçar isso, dentro desse paralelismo, né? Inclusive, no verso 8 que lemos, falando que enquanto os filhos de Deus, né? Os da parte de Deus, vão viver eternamente com o Senhor, aqueles que aqui no versículo 8, é descrito com algumas características de perversidade, de pecaminosidade, será para eles aquilo que lhes cabe no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mesmo princípio que ele disse no final do capítulo 20, verso 14 do capítulo 20. Vai acompanhando aí comigo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é o mesmo lago que arde com fogo e enxofre. Pastor, não, o senhor tem que ser literal, pastor. Lá está falando do lago de fogo. Aqui é o lago de fogo e enxofre, é outro. Não é, meu Deus do céu. É só apenas mais um símbolo. Senão seria a terceira morte. Ele está dizendo que é a mesma segunda morte. Tá? É paralelismo. Ele conta e reconta. Ele fala e refala a mesma coisa. Apocalipse inteiro é assim, como nós já temos visto e estudado. Tá? Então não se deixe ser influenciado por aquilo que você ouviu a vida inteira. E aquilo que você aprendeu, talvez, a sua existência toda como cristão, de que Apocalipse é literal. Apocalipse é real, mas a interpretação dele é simbólica. Tudo bem? Estou reforçando isso porque, senão, igual conversou comigo um tempo atrás, 2 semanas. Então, que não vai ter mais mar, então, né? Tem que aproveitar agora para dar uma passeada aí no litoral, porque se Jesus voltar, já era, hein? E se você não conhece o mar, vai logo, porque se Jesus voltar, você nunca vai conhecer. Para com isso. Se você quiser ir lá conhecer o mar, vai, mas não porque Jesus vai voltar e não vai existir mais mar. Tá bom? Porque o foco aqui não é literal. Tá? Então vamos lá. No verso 5 nos é dito assim: aquele que está assentado no trono, né? Que é a palavra, que é o que cria, né? Que é Jesus que agora está assentado no trono. Aquele que está assentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E aí ele apresenta-se como, na sequência, né? Verso 6, disse ainda: está consumado. Lembra quem falou isso? Quem que falou isso? Está tudo feito. Jesus Cristo na cruz.
é um outro paralelo aqui. Apesar de ter algumas diferenças, né, na questão da construção, é a mesma frase que é dito no final do Salmo 22, que é um salmo messiânico, que aponta para a cruz, como eu tenho sempre batido na tecla, né? Onde mostra que Deus não abandonou Jesus na cruz, mesmo porque isso era impossível acontecer, eles são um, é Deus triuno, e aponta para a última frase de Jesus na cruz. Está consumado. Vamos dar uma olhadinha lá rapidinho? Vai lá primeiramente para o livro dos Salmos. Salmo 22. Verso de número 31. Todo o Salmo 22 é a canção do Messias e a canção da cruz. A partir do verso 30, então, é dito: a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem fez, foi ele quem consumou, foi ele que fez, ok? A própria palavra de Jesus na cruz, você se lembra muito bem, está consumado, ok? E aí, voltando então para Apocalipse 21, então você vê o fato de que o próprio Senhor, agora assentado no trono, diz: tudo está feito, sempre esteve. Nós já vimos aqui em Apocalipse que Jesus foi, na perspectiva de Deus, crucificado antes da fundação do mundo. Nosso Deus é eterno, portanto a sua obra também é eterna. Existe a execução no lugar, no tempo, mas na perspectiva divina, está tudo pronto desde sempre. Tudo já está feito, ok? E aqui ressalta então o fato de Jesus aí como Criador. Lá em Gênesis você vai ver que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre o abismo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz, o verbo. Então você tem aqui aquilo que João fala, né? O Logos, o verbo de Deus. Paulo vai dizer em Colossenses que nele foram criadas todas as coisas, sem ele nada que se fez foi criado. Ele é o primogênito da criação, no sentido de que tudo foi criado por ele, pela palavra. E agora ele, assentado no trono, continua falando: eis que eu faço todas as coisas, eu faço nova, eis que faço novas todas as coisas. Justamente porque ele é o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. E aí, para reforçar um paralelismo, ele é o princípio e o fim. Então, quando você pega lá, no princípio, a primeira palavra das Escrituras aponta para o próprio Cristo. Ele é o princípio. Tá certo? Então, no princípio, em Cristo, criou todas as coisas. E aí, então, irmãos, nós não podemos desprezar esse paralelismo entre Gênesis e Apocalipse. Onde você tem o próprio Logos criando todas as coisas lá, na terra e o céu, e agora ele, revestido de toda a autoridade, fazendo nova todas as coisas. Então, Gênesis é o princípio, Apocalipse é o fim, mas tudo está em Cristo, né? Agora encarnado, ressuscitado e com toda a autoridade assentado no trono para toda a eternidade. Mas é o mesmo.
Então, a ideia aqui do capítulo 21 é fazer uma conexão lá com Gênesis, nesse paralelismo, para mostrar que Jesus está presente de Gênesis a Apocalipse. Tudo está nele. Nada do que foi feito sem ele. Ele está no mundo que ele é o próprio Deus. Ok? Dentro do comentário do Dr. William Hendrickson, né? Ele faz aí um belo comparativo com Gênesis e com Apocalipse. Eu vou citar aqui alguns. Né? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e agora nós vemos ele criando o novo céu e a nova terra. Mesmo Deus. Você tem Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz. Né? Aí vamos dar um pulinho lá para Apocalipse 21:23. Esse paralelismo. O verso 23 do capítulo 21 diz: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua luz, ou a sua lâmpada. Então, haja luz, lá em Gênesis 1:3. Aqui em Novo Céu, Nova Terra, o próprio Deus é esta luz, o próprio Cordeiro, o próprio Senhor Jesus é a luz. Como também em João ele vai dizer, né, eu sou a luz do mundo. Né? Então, ele é a luz. Então, a ideia de que é o mesmo Criador, é o mesmo Redentor, é o mesmo que vai reinar toda a eternidade, segundo a sua grandeza. Está tudo pronto, está tudo feito. Gênesis fala da criação de um paraíso perfeito que Deus criou, e que por conta do pecado do homem, o homem foi retirado desse paraíso. E aqui a ideia, Apocalipse fala justamente dessa restauração desse lugar, dessa ideia desse lugar perfeito. Veja aí Apocalipse 22, verso 2. Eu vou ler até o 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Veja que há um paralelo sobre o paraíso. Quando você vai lá para Gênesis, você vai ver que Deus fez um jardim e havia 4 rios. Lembra da história? Né? E aí depois, daqueles 2 rios, some. Ficou o Eufrates e o Tigre, mas os outros somem. Mas a ideia é que esse jardim, então, havia um rio. Aqui nós temos também na restauração o simbolismo da presença desse rio, que é chamado Rio da Vida. Então veja, há um paralelo que linka Apocalipse, a criação do novo céu e da nova terra, a Gênesis capítulo 1, capítulo 2, né, que aponta para essa questão do paraíso. Alguns teólogos, inclusive, afirmam que a ideia é da restauração da criação antes da queda. Né? Então, se Deus havia feito tudo perfeito, tudo era bom, e o problema foi o pecado do homem, o homem foi lançado para a terra, e o jardim foi preservado, a ideia é que nessa restauração se volte àquele padrão do jardim. E se isso for, nós não temos como bater o martelo dizendo, vai ser isso mesmo, mas dentro das possibilidades, se essa possibilidade estiver certa, a restauração para o padrão do jardim do Éden é algo extremamente interessante. Porque no jardim do Éden, o que o homem fazia? Antes do pecado. Cultivava a terra, era o gerente de lá, cuidava, dava nome para os bichos, né? Comia. Foi nesse jardim, inclusive, que foi dada a ordem para crescer e multiplicar. Então veja, se essa possibilidade
e existe pontos favoráveis para que de fato ocorra o novo céu, a nova terra, seja o restabelecimento do padrão do jardim do Éden, de uma criação perfeita, que o próprio Deus disse que era bom, então aponta para que a eternidade você não vai lá ficar com a harpinha lá, adorando simplesmente. A eternidade inteira tocando harpa, cantando. Né? Para alguns ia ser um negócio terrível. Já pensou? O que nós vamos fazer a eternidade inteira? Só tocar harpa, cantar. Não. A ideia é que Deus nos criou com mandatos, né? Tanto cultural, social, espiritual, e para glorificá-lo nós voltaríamos ao padrão estabelecido antes da queda e viveríamos, com o padrão de Adão e Eva antes da queda, e viveríamos então a vida para glorificar o Senhor, mas sem a influência do... que é uma coisa maravilhosa. Porque tudo que você imagina em situação, tudo que você faz dá certo. Não tem tiririca, não tem cardos e abrolhos, não tem mais suor do rosto, não tem mais dor de parto. Tudo que faz acontece na maior maravilha, não tem mais pecado nenhum, não tem mais inveja, não tem mais ódio, não tem mais segundas intenções. Então, existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Só que aqueles que seguem a linha literal falam, não, vai construir novo e é quadrado. É um cubo. Porque o texto depois vai nos dizer a respeito da Nova Jerusalém em medidas específicas de um cubo. Isso é tudo quadrado. A terra era redonda, o novo céu, a nova terra é quadrado. É literal, a Bíblia diz. Nós vamos ter que entender o que significa isso, qual que é o símbolo disso. Tá? Você já tem elementos suficientes para entender qual que é a perspectiva de um cubo perfeito de 12 por 12. Né? Nós já estudamos esse símbolo em alguns momentos aqui do livro de Apocalipse. E que não tem nenhuma perspectiva da perspectiva ser literal. Provavelmente você já ouviu, não, a NASA, telescópio não sei o que, já tirou uma foto de um planeta quadrado que está vindo. Já viram isso? Está vindo. Só que nunca ninguém mostrou essa foto para você. Não, quadrado de 12 côvados assim, 12 côvados assado, 12 côvados não sei das quantas. E aí você vai ter que ser também covadado para caber nesse bendito cubo perfeito lá. 12 por 12. Tá? Mas são não sei quantos quilômetros, 1000 quilômetros, pastor. Tá, mas põe esse povo. Vai ter que ficar uns flutuando, né? Cuidado. Não vai pro literal que você vai passar vergonha. Então vamos lá. Então há esse paralelo de Gênesis com Apocalipse. Isso é inegável. Gênesis fala de uma comunhão. E Apocalipse fala de Deus habitando conosco. É a restauração, irmãos, da perspectiva antes da queda. Deus vinha na viração do dia fazer o que com o homem? Conversar com o homem. Bater papo, né, seu Zé? Vinha lá, ter comunhão. E agora Deus habitará conosco. É o tabernáculo de Deus. Que aponta lá para a obra de Cristo. O Emanuel, o Deus conosco. Que veio tabernacular conosco, que veio habitar conosco. Só que agora é um habitar definitivo. É uma comunhão definitiva. Então Gênesis fala desse objetivo de comunhão que foi quebrado, por isso a separação, né, de Deus e os homens com o pecado. E agora nós temos o restabelecimento. Deus habitando conosco. Há uma habitação
comum, né? Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Deus vai ser melhor do que lá no Éden, porque a ideia não é que Deus vem nos visitar na viração do dia, mas Deus vai estar conosco todo tempo, todo instante, todo momento. A ideia de uma comunhão perfeita, plena. Tudo bem? Veja aí, reforçando, né? Que eu acabei de citar. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então é a perspectiva de que o novo céu e nova terra é um lugar de perfeita comunhão. Isso também é chamado de Nova Jerusalém. Novo céu, nova terra, Nova Jerusalém. Nós vamos ver que essa Nova Jerusalém, ou cidade santa, né? Onde ele vê aqui, ó, vi novo céu, nova terra, e o verso 2, vi também a cidade santa. Essa cidade santa nós vamos ver que tem um simbolismo específico para ela. Então vamos lá. Ainda no paralelismo de Gênesis e Apocalipse, Gênesis apresenta a maldição vinda com o pecado e a separação de Deus. Enquanto que Apocalipse apresenta a vitória de Deus em nos resgatar, eliminando o pecado e gerando verdadeira comunhão. Este é o foco do capítulo 21. Deus nos reconciliou para vivermos juntos em sua presença. Então a ideia é que essa presença é uma presença perfeita. O verso 4 nos aponta isso. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. A morte qual que é o salário do pecado? A morte. Se a morte não existe o quê? Pecado. Essa é a ideia. Estabelecendo o princípio lá, né? A verdadeira comunhão para vivermos juntos na sua presença. Então nós vemos aí, Jesus tira o pecado do mundo e as suas consequências. O sofrimento, o choro, a dor, a morte. Não tem mais luto, não tem mais pranto, não tem mais dor, porque o pecado foi vencido. Já estamos numa perspectiva aqui de glorificação. Não estamos mais sujeitos à influência do pecado. Não estamos mais debaixo da condenação dele. Jesus já venceu. E aí tudo que é consequência, todo sofrimento que é consequência do pecado em nós, não existe mais. Então a perspectiva de envelhecimento, a perspectiva de doença, a perspectiva de sofrimento, né? Dessa tosse miserável que eu estou, tudo isso não existe mais. Porque a perfeição estará lá. Não, né? Cabelo caindo, não tem isso. Ou seja, todas as consequências do envelhecimento, do sofrimento, da morte, né? São suprimidas, não existem mais. Vai poder o quê? Sim, ele estará conosco. Veremos face a face. Quando ele chamou Moisés, mas nós estamos no novo céu e na nova terra? Moisés estava no novo céu e na nova terra? Onde estava Moisés? Aqui. O fim já tinha feito? O juízo já tinha acontecido? Não, agora não. Agora nós vamos ver Deus face a face. Não há pecado. Por que nós não podemos ver Deus face a face? Porque o nosso pecado nós morreríamos instantaneamente. Mas agora não há mais isso. Foi tudo restabelecido, nós somos glorificados. É uma nova realidade.
né? Coisa que a nossa mente não consegue mensurar, mas que aponta para o fato que Deus vai estar conosco. Vamos virar? Não, não. Aqui já não há mais só alma, aqui já passamos ao juízo de Deus. O dia final, o que acontece? Todos ressuscitam, as almas voltam, né, e unem-se novamente ao seu corpo, mas o corpo agora não mais corruptível, um corpo glorificado, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 15. Um corpo à semelhança de Cristo, que não tem mais corrupção, que não mais envelhece, que não mais adoece, mas é algo tangível, a semelhança do corpo de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, Tomé tocou no corpo dele? Tomé tocou ou não tocou? Claro, o próprio Jesus falou, toca aqui, ó, põe a mão do lado aqui, pega a mão aqui, não está furado, meu amigo. Então é um corpo tangível, só que é um corpo que entra numa casa que está tudo fechada. Diz o texto bíblico que os discípulos com medo estavam trancados dentro de casa, de repente aparece no meio deles. Shalom, paz seja convosco. Jesus está ali. Então é um corpo. E aí fala, toca, perto aqui. É algo tangível, porém incorruptível, que não está preso aos limites desse tempo. Né? Jesus está aqui com os discípulos, dali a pouco ele aparece lá no caminho de Emaús com outros. Não tem mais distância, não tem mais tempo, não tem mais nenhuma limitação física. É um corpo totalmente diferente. E esse corpo, inclusive, vai estar lá, desfrutando da presença do Senhor. Aí, nós vamos chegar lá, né? Mas nós vemos aqui, fala, pastor, lá disse que tinha um rio que vai dar 12 frutos, vai dar briga. Só 12 frutos, né? Esse mundão de gente. Não foi que nós lemos aqui? No meio da praça produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha, mas se são para a cura, então alguém vai ficar doente? Mas a ideia lá que não tem mais dor, não tem mais pranto, não tem mais morte. Nós precisamos conectar esses símbolos. E pelo jeito nós só vamos beber água e comer folha, então. Irmãos, não é literal. São símbolos que apontam para reforçar o fato de que não haverá mais dor, nem pranto, nem luto, nem pecado, e nada realizado ou consequente do pecado em nossa vida. Só que nós teremos corpos. Vai fazer horta lá, né, seu Zé? Se tiver lá, e não vai ter que mais pôr nenhum tipo de pesticida, porque não vai ter peste. Vai dar tudo certinho. Né? Mas vamos lá, vamos caminhando. Então Jesus, irmãos, tira o pecado do mundo e as consequências. Com sofrimento, dor, morte, pranto, luto. A ideia é da restauração perfeita e plena. Então, dentro ainda desse novo céu e nova terra, estudando mais detalhadamente aqui os 8 primeiros versos, nós podemos observar primeiro, foca a restauração da criação numa perspectiva de renovação total. A ideia, portanto, é de novas todas as coisas. Tanto o verso 1 quanto o verso 5 vão dizer isso. Novo céu, nova terra. O primeiro céu, a primeira terra já passaram. Verso 5. Eis que faço novas todas as coisas. Então, é uma ideia de apontar para a restauração, para a renovação. Tá? Existe, como eu já disse, uma crença que a terra seria renovada. Conforme lá Romanos 8, Paulo diz que toda a natureza, toda a obra da criação geme pela sua restauração, geme por causa do pecado, da consequência do pecado de Adão.
Então existe uma crença que diz, olha, então essa terra vai ser restaurada, né? Como algumas seitas aí declaram, né? Não é nada novo, é algo de restauração aqui. Porém, nós temos a revelação sobre a destruição dessa primeira terra e desse primeiro céu. Né? Tanto em Apocalipse quanto em outros textos. Vamos dar uma olhadinha lá na 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, ele vai dizer, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água e pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o quê? Para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Vamos dar uma parada aqui. Segundo Pedro, essa primeira criação está sendo entesourada para destruição. E o comparativo que Pedro faz é com o dilúvio. O dilúvio foi algo hipotético? Não, foi algo real. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, uma geração foi destruída por água, mas agora, no dia do juízo, meu amigo, vai ser tudo destruído. O dilúvio foi test drive, foi como fala? A amostra grátis. Sodoma e Gomorra, mesma coisa. Mas no dia do juízo, destruição. Esse primeiro céu, essa primeira terra, vão acabar. É o que ele está falando aqui no verso 7. Os céus que agora existem e a terra estão entesourados pela mesma palavra, ou seja, pela mesma autoridade de Deus que aplicou o dilúvio sobre uma geração, está declarando que isso vai ser destruído. E veja, não é só a terra, não. Os céus que agora existem. Júpiter, Marte, Saturno, as galáxias, todo o universo que nós, na nossa insignificância, temos tentado descobrir a existência dele, para Deus é como nada. Ele mede no palmo das mãos. Para ele fazer assim, ó, e começar tudo do zero, qual que é o problema? É difícil para mim, para você. Para o nosso Deus, não. Então, se ele tão somente reservou os céus que agora se vê e a terra para a destruição no dia final, aí, qual que é o problema disso? Verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tem que esperar o último eleito passar pelo novo nascimento. É isso que estamos esperando.
Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Presta atenção agora. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, o quê? Desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então veja, não é só a revelação do Apocalipse que diz que Deus vai destruir o primeiro céu e a primeira terra e que vai fazer tudo novo. Mas nós temos elementos em outros textos bíblicos que apontam para o fato de que aquilo que nós conhecemos será desfeito. Tudo bem? Então, aqueles que defendem, né, a restauração da natureza aqui, desprezam a historicidade do dilúvio. Se o dilúvio é comprovado a sua existência de fato e verdade, e Pedro usa esse fato real para dizer, da mesma forma que Deus já fez isso com água, agora vai fazer isso com fogo, e o dilúvio universal que nós cremos e a arqueologia confirma, é justamente então o que aponta para uma definitiva destruição. Quando? No dia do juízo, no dia final. Tá certo que a gente está dando uma forcinha, a gente já está destruindo já boa parte, mas se você se lembra muito bem, Apocalipse já previa isso. Com os selos, com as trombetas. Lembra? Uma quarta parte será destruída, 1/3 será destruído, metade será destruído e depois a totalidade será destruída. Esse progresso que nós já vimos aqui nas sessões do Apocalipse. Tudo bem? Então, irmãos, o que Apocalipse está nos apresentando é que após o dia do juízo e a destruição, como está sendo previsto aqui, nós temos agora um novo universo, uma nova criação, novos céus, nova terra, uma nova perspectiva. Mesmo porque nós sabemos que toda a criação foi impactada pelo pecado de Adão. Então Deus restaura tudo. Deus renova todas as coisas, criando tudo novo. Tudo bem? Vamos lá. Ainda sobre o novo céu, né? Nova terra. Quanto à expressão, ainda no verso 1 aqui de Apocalipse 21. Nós já mencionamos, mas vamos enfatizar mais aqui. Quanto à expressão, o mar já não existe, nós precisamos lembrar das questões simbólicas relacionadas a isso, né? Lembremos que é uma visão, que o foco é simbólico e que o mar é usado em Apocalipse como símbolo do conflito entre nações. Vamos ver lá em Apocalipse 13, verso 1. Questão da besta que emerge do mar. Então, vi emergir da onde? Do mar. Uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças o nome de blasfêmias. E nós já identificamos, inclusive porque ele cita que essa besta é semelhante a leopardo, com pé de urso, com boca de leão, né? Que são características dos impérios revelados lá no livro de Daniel. Lembra que nós fizemos essa conexão? Né?
lá apontando para impérios distintos, aqui você tem a besta do mar que sintetiza tudo. Então a ideia é que aquilo que nasce ou que emerge do mar representa os povos, representa os poderes do povo, representa as nações. Então quando diz que o mar já não existe, isso simplesmente é um símbolo que indica que não há mais impérios, não há mais nações, não há mais governos, não há mais autoridades, não há mais conflitos governamentais, territoriais, geográficos, seja lá o que for mais, político e por aí vai. É só isso, porque é um símbolo. Capítulo 17, verso 15. Falando aí de águas, né? Falando de mar, águas, o que significa? A própria interpretação que foi dada aqui em Apocalipse. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são o quê? São povos, multidões, nações e línguas. Então, usando o símbolo e a chave que o próprio Apocalipse nos deu para tratar sobre águas, sobre mar, dizer que o mar já não existe é um símbolo que aponta para o fato que não há mais divisões geopolíticas. Não tem mais nação, não tem mais território, não tem mais idioma, não tem mais império, não tem mais autoridade. Tudo bem? Então, somente isso. Então, isso indica que o céu, a terra e o mar, como agora existem, desaparecerão, mas não significa dizer que não haverá terra seca e mar. Mesmo porque nós já vimos que haverá um rio, então a água vai ter, né? Apocalipse 22 diz que é um rio. Então, se fosse pensar na questão simplesmente literal, e rio aqui nós vamos ver que é fonte de suprimento, né? Também não é literal, mas se fosse pensar, não existe mar, mas tem rio e todo rio vai para onde? Opa! Então é contradição. Não, são símbolos. Mesmo o rio, não necessariamente é que vai ter um rio, mas aqui é um símbolo de que haverá uma fonte de provisão vinda do próprio Deus. Tinha. É possível, tá? Mas são símbolos. Não, mas não tem nem como provar. Tá bom? Vamos lá, vamos caminhar mais um pouco. O foco, irmãos, é a ausência da consequência do pecado, que dividiu os homens em etnias, em línguas, idiomas diferentes, em geografias, em fronteiras, em autoridades. Isso acabou. Não tem mais isso. É simplesmente a ideia de que a divisão de governos, povos, línguas, nações não existirá mais. Nós somos um só povo, povos de Deus, e Ele habitará conosco. Não tem mais fronteira, não tem mais divisão, não tem mais países de primeiro mundo e países de terceiro mundo. Não tem. Não tem mais BRICS. Não tem emergentes. É o paraíso. É o paraíso. Tá bom? O que mais? Verso 2, né? Que trata aí, voltando aqui para Apocalipse 21. Vi também a cidade santa, que ele chama de a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Vamos dar uma lida aqui, só para você ter uma ideia. Um pouquinho mais aqui, Apocalipse 21, verso 9, né? 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei quem? A noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou o espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou quem? A cidade santa, ou a santa cidade, Jerusalém, que descia da onde?
do céu, da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus. Então veja, quem que é essa cidade santa, Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus? Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. É o cubo perfeito lá que está descendo, que alguém disse que alguém lá da NASA viu, mas não deu tempo de tirar a foto? Não, meu amigo. A cidade santa, ou a santa cidade, a Nova Jerusalém, que desce do céu, ataviada como noiva, é a própria noiva. O anjo chegou, eu vou te mostrar a noiva. João está lá, pronto. Agora eu vou ver. A noiva, linda, adornada, maravilhosa. Hã? Pensa numa mulher bonita aí. Não chega nem no chinelo, João pensou. Aí então vai, vou te mostrar, hein? Fica atento. Aí mostra quem? A cidade. Mas a cidade é a noiva? É. Quem é a cidade? Os crentes. Que é a noiva. Que é a Nova Jerusalém. É símbolo. Se nós estamos falando agora há pouco que não vai ter mais divisão geopolítica. Deus habita conosco. Nós estamos no tabernáculo de Deus. Vai ter uma cidade específica? Não, a cidade é a noiva. A cidade é a igreja. É a esposa. São os crentes cujos nomes estavam escritos no livro da vida e que agora vêm da parte de Deus para habitar esse novo céu e nova terra, que é o estado final que Deus estabeleceu para toda a eternidade. E que nunca ninguém viu. Sim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É novo. Tudo bem? Então, essa confusão de tentar interpretar Apocalipse de modo literal, irmãos, que é um trem complicado. E que mais dificulta do que facilita. E que dá margem para o cara ir para os devaneios da vida. É simples. É só identificar a chave de interpretação para cada símbolo. Na maioria das vezes, tais chaves vão estar no próprio texto. Lembre, João está escrevendo aqui enquanto ele está preso no Império Romano. Desde o ministério terreno de Jesus, nós vemos que Jesus já usava de parábolas, de histórias, para que as pessoas ouvissem e não entendessem. A literatura apocalíptica judaica é justamente isso, é um paralelismo, repetição, simbólico, principalmente o oráculo, né, as revelações, porque o romano ia ler isso aqui, dava risada. Então, somente para não falar assim, não, pega essa carta de João, queima. Não, lia, nossa, um cordeiro, não sei quantos chifres, nossa, uma besta do mar, nossa, uma mulher sentada numa besta, não sei quantos chifres, não sei quantas cabeças, com corpo de leopardo, pé de urso, boca de leão, xarope, pode mandar, se quiser pode até copiar, porque o povo dá risada. Só faz sentido para quem conhece as chaves. E as chaves estão distribuídas tanto no próprio Apocalipse quanto nas Escrituras. Como o crente conhecia a Bíblia, então ele olha para o Apocalipse e fala, é disso que ele está falando. Da vitória da igreja. Nós somos a santa cidade, porque Deus habita conosco. Nós somos a igreja, nós somos a Jerusalém. Então, essa nova Jerusalém, que desce do céu, é santa, é sinônimo da igreja, da noiva, do tabernáculo, do povo, dos eleitos. Não tem outra interpretação para isso. O foco é apresentar que nesse estado final, tudo é diferente. É uma realidade corpórea, porém espiritual. Mas é um corpo diferente. É um corpo incorruptível, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15. Semelhança
de Cristo. Então, o céu, a terra, o mar, se houver, né? Coloquei aqui parênteses aí, a criação, inclusive nós mesmos, seremos refeitos. Tudo será diferente do que conhecemos, pois não conhecemos uma realidade sem pecado. A gente conhece uma realidade sem pecado? E essa era a dificuldade de João. Como que João vai descrever para nós algo que nós não conhecemos? Lembra numa das sessões aí que eu até fiz uma analogia? Você pegar um cego de nascença, seu amigo, e você leva o cara para ver a Baía de Guanabara. O cara é cego. De nascença. Ele não tem nenhum parâmetro. De nada. Porque ele nunca viu nada. Ele não tem parâmetro de luz, de sombra. Ele não tem parâmetro de profundidade, de altura, de extensão. Nunca viu. Aí você leva lá o seu amigo cego para ver a Baía de Guanabara. E aí você vai tentar explicar para o cara o que é. Tarefa fácil? Possível, não tem como. O cara não tem nenhuma perspectiva, você não tem como comparar. Você chega para o cara, fulano, tem lado mais escuro e menos escuro aí na sua visão? Você nem sabe. É uma tarefa impossível. É o que João está tentando fazer com a gente. Algo que nós não conseguimos mensurar porque nós nunca vimos. Nós não conhecemos uma realidade sem o pecado. Mas aponta para o fato de que a segurança da grandeza de Deus, isso vai de fato acontecer. Então, para entender aí essa realidade, para a gente parar aqui um pouquinho, vamos lá para 1 Coríntios. Eu só citei, né? Mas vamos lá. 1 Coríntios 15, a partir do verso 35. Primeira Coríntios 15, 35. Os ressuscitados serão corpo. É o título que foi dado aí. E ele diz assim, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Então veja, Paulo faz uma analogia aqui. Vou plantar milho. Eu tenho que pegar uma espiga de milho e plantar a espiga de milho para dar a espiga de milho? Não, eu pego uma sementinha. Uma jaca. Eu preciso pegar a jaca inteira, plantar a jaca inteira para nascer outra jaca? Não. Eu pego uma semente. Então ele está dizendo, gente, não tem como você entender, mas esse corpo aqui corruptível, você planta ele, mas não vai nascer coisa igual a ele. É algo diferente. Porque é como se fosse uma semente. O que mais que ele diz? Verso 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outras das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais, corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas. Porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual.
Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espírito, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Então ele faz essa analogia do primeiro Adão, segundo Adão. Primeiro Adão, homem natural. Segundo Adão é Cristo, que foi glorificado, homem celestial. Então nós seremos semelhantes a Cristo, no seu corpo glorificado. Então é um corpo tangível, como já disse, porém incorruptível, que não está sob a ação da corrupção do pecado. E isso faz toda a diferença. Né? Só para pimentar um pouco mais, né? Você pega o exemplo do corpo glorificado de Jesus. Como eu disse, ele é tangível, tanto que Tomé tocou, porém tem propriedades extrafísicas, né? Que não estão presos a lugar, a tempo, a espaço. Só que ao mesmo tempo comeu. A Bíblia diz em vários momentos, durante os 40 dias que Jesus passou aqui, que ele comeu. Olha só. Fez um peixinho assado lá com mel. Não, já ressuscitado. Já ressuscitado. Nos 40 dias já ressuscitado. Inclusive, os apóstolos, os meninos tinham ido pescar, chegaram, quando desceram, Jesus já estava na praia, com a fogueira acesa, com a churrasqueira posta, com o peixe assado. Ele falou assim, gente, só comer. Então, meu Deus do céu, como que vai ser isso? Não sabemos. É incompreensível hoje. Mas é um corpo espiritual. E o foco é que a corrupção do pecado não tem mais domínio sobre esse corpo. Aí são conjecturas, né? Mas a ideia é que Adão, antes da queda, perfeitamente criado por Deus, tinha qualidade nesse sentido também. Então, não se assuste se, quando chegarmos lá, nesse corpo glorificado, diferente desse que nós estamos falando hoje, mas que talvez tenhamos algumas propriedades semelhantes. Ok? Hoje nós vamos parar por aqui. E aí, semana que vem, se Deus permitir, aí a gente avança um pouco mais em Apocalipse, capítulo 21, agora tratando do versículo 9 até o versículo 5 do capítulo 22. A ideia, irmãos, é que então, após o juízo final, haverá o estabelecimento do estado final. Um novo céu, nova terra para os eleitos e o lago de fogo e enxofre para os não eleitos. Que ele coloca aqui naqueles termos, né? Covarde, idólatra, promíscuo, piriri, mentiroso, perararara. Ok? Tranquilo até aqui, irmãos?